Oi, gente bonita do canal Psicanálise Sem Intimidade. É um prazer enorme estar de volta com vocês, não é, que seguem assim o nosso canal, que nos prestigiam. É muito bacana realmente ter vocês aqui. Quero deixar um agradecimento muito sincero, muito próximo a todas as pessoas que colaboram com o canal, mandando mensagens, curtindo, compartilhando os vídeos, dando sugestões de novos temas. Nossa, muito gostoso realmente fazer esse trabalho junto com vocês. Meu muito obrigada. Eu trouxe agora para vocês um assunto muito legal, já que a gente está aí no mês de maio, mês das noivas e mês das mães. Então vamos falar de mãe, não é? Só que a mãe do ponto de vista da psicanálise, né? Como que a psicanálise enxerga o papel da mãe, não é? Como é que a psicanálise traz esse sujeito, essa pessoa, não é? Como é que ela é colocada dentro dos nossos lares. Por incrível que pareça, gente, os maiores conflitos que a gente vê, assim, dentro do set da psicanálise, está relacionado às mães, a este ser que nós, quase que por unanimidade, endeusamos, colocamos nessa redoma, colocamos no topo do pedestal, não é? Mas os maiores conflitos são vividos com a mãe, não é? Com este ser, não é, que nós idealizamos, mas que, colocado assim de uma forma bem fria, bem direta, bem realista, ela toma um outro contexto. Então, em primeiro lugar, né, vamos entender como que a psicanálise vê o que é ser mãe, não é? Então, para a psicanálise não basta gestar, não basta parir esse bebezinho, essa coisa linda que vem ao mundo, enxerga a mãe como um objeto. Por que que essa mãe é enxergada como objeto? Você já se perguntou? Então, pelo simples fato de que a mãe alimenta o bebê, não é? Então ela coloca nesse seio a alimentação, a primeira alimentação desse bebê, não é? Então, diante desse momento em que o bebê vai degustar o leite, em que ele está se alimentando, né? Então ele está ganhando e reconhecendo ali essa primeira fase para a psicanálise, né? Que é a fase da oralidade, né? Que tudo está ligado à boca, não por causa do alimento em si, mas pelo prazer que dá comer. Então a mãe, não é, esse objeto para o bebezinho, que ele só enxerga esse seio, não é? Esse primeiro contato com a mãe não é pela mãe como ser, mas pela mãe como objeto. Por isso que a gente chama mãe primordial de mãe objetal, porque ela dá início dentro da nossa psique que toda mãe alimenta. Em segundo ponto vem a mãe que oferece, além do seio, a ternura, o carinho, o aconchego, né? Então esse alimento desce de uma forma gostosa, prazerosa e alimentando também a psique das sensações de ternura, de segurança. Então, Melanie Klein foi uma grande psicanalista, né? Deixou assim uma contribuição enorme para esse segmento da ciência. Ela descreve que a mulher, não é? Ou a mãe, vamos dizer assim, que consegue passar para este bebezinho um equilíbrio que ela chamou de mãe suficientemente boa, quer dizer, aquela que nem dá muito peito, nem dá muita ternura, nem pouca ternura, mas é na medida. Nós encontramos muitas mães que é tão gostoso dar o peito, deixa eu ficar aqui 2 anos dando peito, deixa eu ficar 1 ano dando peito, ou então não, eu não quero que meu seio caia, não vou dar de jeito nenhum, deixa eu colocar o bebezinho na mamadeira mesmo e pronto. Então temos aí 2 exemplos de mães que para a psicanálise já vão deixar alguma lacuna. Então veja, o excesso do peito pode desencadear lá na fase adulta uma fixação nesta fase oral. Esse bebê gosta tanto de mamar que continuará ligado ao mamar, como é que eu posso dizer assim, da psique, não é? Ou seja, é a pessoa ou aquele indivíduo que lá na fase adulta, diante de uma angústia, ele vai buscar sempre saciar-se diante da degustação. Então nós temos aí, podemos citar alguns exemplos de degustação pela boca, né? Então a gente tem aí, por exemplo, os alcoólicos,
aqueles que se dedicam às drogas, tanto faz ser droga medicamentosa como droga recreativa, não importa, está saciando também essa fase oral. Então veja, a própria ansiedade que pode dar, digamos assim, levar a pessoa a comer muito, a estar buscando sempre a geladeira, não é? Então também é uma fixação naquela fase oral, lá na fase primordial. Então veja que todas essas angústias que vêm desta mãe, que não foi, segundo a psicanálise, não é suficientemente boa, pode causar nesse filho uma dependência, não é? Não é a dependência da mãe, mas a dependência da fase, em que será necessário, ao longo dessa vida, fazer um corte para que essa fixação, então, ela deixe de ser para sempre o prato principal, vamos dizer assim, desta vida, não é? Então, a gente vê que a fase oral, que é a primeira fase, ela pode se esticar até a fase adulta. Então, a gente traz aí, pode trazer muitos momentos completamente distantes nessa fase, ou seja, deixando com que o adulto possa viver muitos momentos de angústias, achando que é relacionado ao trabalho, é a família, ou é nos relacionamentos que não dão certo, mas quando a gente vai realmente dar uma mexida nessa vida, né, fazendo assim uma recapitulação dessa infância, e vai mais para trás ainda, chegando até o momento do leite, aí a gente começa a ver que houve uma falta em algum momento dessa mãe primordial, que não saciou de uma forma suficientemente boa aquele bebezinho que é você, que hoje pode estar no consultório. Então, uma boa pergunta para as mulheres que estão gestando e para as mães que já foram mães e que hoje têm relacionamentos completamente destoantes com os filhos, que muitos deles até já na fase adulta, né? Para fazer essa pergunta: caramba, eu não consegui então ser uma mãe suficientemente boa? E para aquelas que estão gestando: caramba, será que eu conseguirei ser essa mãe da Melanie Klein? Porque assim, não é? Mães do excesso, e a mães do excesso, assim como mães da falta, acabam sendo essa mãe que está destoante, não é? Então, essa mãe que, de alguma forma, se ela cerceia demais esse filho, se ela cerca demais esse filho, se ela dá demais, a começar pelo seio e depois por todo o materialismo que hoje a gente vê muito nas crianças, ela pode estar interferindo diretamente e deixando esse filho, não é? Em todos os sentidos da vida, com uma falta enorme. Então é por isso que a gente vê muita gente angustiada na fase adulta, né? E a gente, quando mexe, vê que o problema é da mãe. Um dos grandes problemas da fixação na fase oral, por incrível que pareça, nesse seio que se estende, nessa amamentação que vai muito longa, é a própria dependência do bebezinho, não é, a este leite. Ou seja, aquela criança que fica a vida toda numa dependência enorme disso aí, se tornando então uma pessoa dependente e com a autoestima muito baixa. Então ela não consegue tomar decisões nenhuma na vida, porque tudo ela recorre a essa mãe primordial, que já não é assim aquela que dá o seio, mas é aquela que alimenta, que continua alimentando esse filho, não é, com respostas ao filho já adulto. Então o filho quer tomar uma decisão, vai lá com a mãe, que é para a mãe tomar a decisão junto. Ele quer quer casar, vai lá com a mãe para saber se pode casar. Ele quer comprar uma casa, ele vai lá com a mãe para saber se pode comprar casa. Ele quer fazer um curso, ele vai com a mãe para perguntar se ele pode fazer esse curso. Ele quer comprar um carro, uma moto, seja lá o que for, um bem, ele vai com essa mãe para saber se ele pode tomar esta decisão. Ou seja, ele não fez o corte, não é, certo, no tempinho certo, porque esta mãe provavelmente é uma daquelas que se esticou demais nesta primeira fase em que houve um superaleitamento, né? Então a gente chama isso até na psicanálise de que é necessário em algum ponto da vida, principalmente as crianças, né, já pequenas, né, não bebezinha, mas já na fase de criança mesmo, de 6 anos em diante, fazer um corte. Fazer o corte, que a gente chama na psicanálise, é matar a mãe, ou seja, fazer esse corte. Não é matar a mãe, pegar um revólver e matar a mãe, não é nada disso. É justamente fazer um corte
na figura da mãe dentro da psique. Ou seja, para que essa criança, que depois será um adulto, possa tomar as suas decisões na vida sem tanta interferência dessa figura da mãe, né? Sem essa figura materna, dar tanto pitaco assim. Então a gente vê muito sofrimento, principalmente no consultório, de pessoas que vão por baixa estima, por ansiedade, por alcoolismo, por uso de drogas, por trabalhar demais, por fazer tudo demasiado, e quando a gente vê, só precisava fazer um corte com esta mãe, não é? Porque a mãe está ali ainda, a pessoa ainda está fixado na primeira fase da vida, que é a fase oral. Então veja, dentre todos esses sintomas que estão aí, o pior de todos é quando a gente, né, pensa na identidade, não é? Eu vivo, eu sou um ser humano, então, caramba, se eu existo, eu não preciso ser aquela pessoa que vive o papel que minha mãe foi, e hoje eu posso sim dar meus primeiros passos daqui em diante, não importando a idade que eu tenho. Então, se você que está aí e percebe que você tem conflitos com sua mãe, ou se você é mãe e percebe que tem conflitos com o filho, e não está conseguindo dar conta disso, que tal fazer uma visita ao psicanalista, ao terapeuta, ao psicólogo, não é? Para ver se não é isso que está lhe faltando. Fazer um corte, não é? Desta fixação que por algum motivo, não é nem culpa da mãe, porque cada mãe é uma mãe, cada tempo é um tempo, cada lar é um lar, mas para ver se não está precisando realmente só fazer esse corte pequenininho aí com a sua figura materna, não é? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, não é? Tenha refletido até, não é? Diante daquilo que possa estar se passando com você na sua vida, não é? Se você tem alguma coisa que não está andando bem, se a sua estima não está muito bem, se você faz uso de drogas, se você é alcoólico e na sua casa tem muita confusão, então verifique se de repente você não indo a um centro, uma boa terapia, se isso daí não vai te ajudar, tá? Então, por favor, compartilhe esse vídeo, porque se você não está precisando de solucionar esse assunto na sua vida, pode ser que alguém ao seu lado esteja. Então, é importante a gente contribuir às boas novas. Bom? Um ótimo Dia das Mães para você que está aí me assistindo. Até a próxima semana.